Boa noite, é chegado o momento de compartilharmos as reflexões do estudo do projeto Espiritizar. Nós estamos analisando o livro A Obsessão Silenciosa e hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, Mecanismo da Obsessão Simples. Sempre lembrando que no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz, você encontra vídeos anteriores tanto do estudo desta obra como de outras que fazem parte do projeto Espiritizar. Para iniciar, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro O Evangelho, comentado por Emmanuel, a passagem de João, capítulo 6, versículo 63. Destacamos esse parágrafo para a nossa reflexão. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem um sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, muito importante quando Emmanuel aqui assinala de que os ensinamentos de Jesus, à luz dos princípios espíritas cristãos, é que tem a definição que ele coloca: sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. A razão desse destaque colocado por Emmanuel é porque, à luz do Consolador prometido, que é o Espiritismo, há todo um trabalho de renovação interior, de mudança de roteiros, como já dizia o, o João o João Evangelista, de que é necessário aprainar os caminhos, endireitar as vias, para que, de fato, os objetivos maiores dos ensinamentos de Jesus possam se refletir na nossa vida. Então, há todo um trabalho de superação do velho ego, né, dos apegos e das ilusões às questões de ordem material e instintivas da criatura humana, para que a partir daí possam as sementes colocadas pelo Evangelho de Jesus em nosso íntimo virem a produzirem frutos mais adiante e, de fato, evidenciar todo esse trabalho renovador que os ensinos de Jesus estabeleceram no nosso íntimo. Então, é nesse sentido que Emmanuel destaca, nesse trecho da mensagem, todo esse trabalho de aperfeiçoamento, de melhoramento interior, né, de espiritualização da nossa maneira de refletir e de agir, mesmo como espíritos, temporariamente, no uso da matéria densa do corpo físico. Então, o primeiro tópico que separamos sobre o mecanismo da obsessão simples diz o seguinte: recepção da ideia perturbadora, vivendo num permanente intercâmbio, consciente ou inconsciente. Os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. Então, é muito importante termos o esclarecimento e a consciência desperta sobre isso. Nós estamos a todo momento, em todos os lugares,
numa realidade física e espiritual, aonde há uma influência recíproca, tanto de nós para com os espíritos, como dos espíritos para conosco. E isso se dá, como é destacado aqui no texto, consciente ou inconscientemente. Não poucas vezes, nas reações abruptas, né, naquelas atitudes precipitadas que tomamos ao enfrentar determinadas questões ou dificuldades do caminho, tem ali o presente incentivo da interferência espiritual. E quando a atitude é tendenciosa para o lado do desequilíbrio, da violência, não tenhamos dúvida de que estamos sendo também instrumentos, consciente ou inconscientemente, dessas forças espirituais que estão presentes em todos os lugares e a todo momento do nosso dia a dia. Então, claro, temos os momentos de repouso físico, mas mesmo nos momentos de repouso físico, o nosso espírito está ativo e busca conexões espirituais, busca intercâmbio com os espíritos desencarnados e encarnados, influenciando e sofrendo a influência deles também. Assaltado por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo resiste à interferência. E porque se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe um impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha e vitaliza. Então, aqui nós vamos tomando mais consciência de que a grande questão maior da nossa vida é não estar com a mente ativa no campo do bem, no campo da renovação interior. Essa mente ociosa que aqui é referendada, ela não é porque ela esteja desocupada. Ela é ociosa e está ocupada com coisas de ordem material. E isso abre as portas para as interferências espirituais negativas ou materializadas também. Então, e por que não se ajusta a um programa educativo da vontade? Essa é a questão. É necessário que todos nós estejamos trabalhando diariamente a educação da nossa vontade, nos objetivos superiores da nossa encarnação, em estarmos direcionando pensamentos, emoções, sentimentos, atitudes, deliberadamente conscientes do nosso papel nas ações e atitudes nos mais variados níveis de vibração. Porque é dessa forma que nós vamos trabalhando à vontade. O que faz com que as pessoas tenham um impacto muito frequente e desalinhador dos processos obsessivos é a absoluta renúncia ao uso da sua vontade. A ser uma vontade que mais frequentemente é submetida e dirigida pelos outros. Alguém que ainda não percebeu os reais objetivos da existência no corpo material volta-se completamente para os interesses passageiros e materiais. E dessa maneira se estabelece nela uma mente ociosa, indisciplinada, viciada e rebelde. É natural que isso aconteça
Porque estando todos nós inseridos no mundo de provas e expiações, aonde a presença de desequilíbrios, aonde a presença de injustiças, aos olhos do homem material, são frequentes. E o espírito, que não se percebe como de fato estando temporariamente revestido do corpo físico, se identifica com esse corpo e passa a atuar e agir de forma desequilibrada, viciosa. Fato esse que mais adiante nós iremos analisar é o preponderante dos processos obsessivos. Então, no final aqui diz, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha e vitaliza. Porque é aquilo, a pessoa que não sabe para onde ela quer ir, qualquer caminho serve. Ela acaba se submetendo às influências espirituais mais desequilibradas possível. Porque ela não tem um ideal e uma vontade trabalhada em busca dessa realização do ideal. O assalto produzido pelas vibrações negativas dos espíritos desencarnados é o fator exógeno, é o fator que vem de fora. A captação dessas vibrações dependerá daquilo que produzimos com a nossa energia mental, ou seja, dos fatores endógenos. Vamos entender isso aqui de uma forma mais fácil. Os fatores exógenos são todos aqueles que vêm de fora de nós. As influências do meio, as influências dos espíritos desencarnados, o impacto que isso tem sobre a nossa mente. São os fatores que vêm de fora. O problema todo é quando esses fatores encontram tomada de apoio naquilo que trazemos no nosso íntimo, que são os fatores endógenos, provenientes de nossas atitudes, vícios, condicionamentos dessa vida e de vidas anteriores. Ao se anexarem fatores de ordem exógena com fatores endógenos, dá-se o processo da obsessão simples, que é o alvo desse estudo do livro Obsessão Silenciosa. Então, para que haja, de fato, o estabelecimento do processo obsessivo, é necessário que uma vontade externa induza, se afine com uma abertura interna, com aquilo que trazemos de desequilíbrio do nosso passado. Vivemos em uma sociedade que prima pela superficialidade. A ociosidade e a indisciplina tem a ver com essa superficialidade. Mente ociosa não significa uma mente sem ocupação ou sem preocupações, e sim uma mente que não busca os valores superiores da vida. Aqui nós nos deparamos para uma reflexão bem particular sobre a mente ociosa. Estar com a mente ociosa é simplesmente não estar usando os seus recursos mentais para metas superiores, para a conquista de virtudes, para a iluminação do nosso ser. Todas as vezes no nosso dia a dia em que não estamos trabalhando esses fatores, em termos espirituais, nós estamos com a mente ociosa. Ela é profundamente associada à ociosidade e à indisciplina da sociedade em que vivemos. Uma sociedade materialista, que vive de superficialidades e que envolve a maioria das criaturas humanas, focando para elas um material que se limita aos sentidos físicos, à temporariedade
da conquista de metas materiais que naturalmente se dissolvem na medida que o tempo passa e que não deixam resultado positivo nenhum no nosso íntimo, no nosso espírito. Em um mundo repleto de chamarizes sensórios e sensuais, a mente está repleta de apelos de toda ordem, gerando distrações que afastam a criatura dos objetivos nobres da vida. A ociosidade acontece, portanto, do ponto de vista moral. Então, esse é o mundo em que nós vivemos. Um mundo repleto de chamarizes, de focos associados aos sentidos físicos, aos nossos sentidos sensórios e sensuais, nos desequilíbrios das paixões e do instinto. A mente está repleta de apelos de toda ordem, gerando distrações a todo momento. E o resultado afasta uma criatura dos objetivos nobres da vida. E esses objetivos nobres é que nos possibilitam, de fato, a conquista da verdadeira felicidade, o equilíbrio íntimo, a paz interior, as possibilidades ideais do aproveitamento da oportunidade encarnatória que estamos tendo. Então, a ociosidade acontece, portanto, do ponto de vista moral. É isso que a maioria das pessoas, envoltas nas ondas do materialismo, se tornam escravas, acorrentadas ao jogo dos sentidos físicos, sem perceber e sem atender à sua verdadeira natureza. Após o surgimento dos computadores, tablets, telefones celulares com jogos, e-mails, aplicativos de imagens e mensagens instantâneas, sempre estamos fazendo algo. No entanto, a mente permanece ociosa de questões nobres. O processo está ligado à indisciplina. Então, aqui nós somos chamados à atenção. Levamos uma puxada de orelha sobre o tempo que gastamos nas redes sociais, nos aplicativos, né? Nos celulares, nos tablets, e que, na verdade, representam normalmente fugas da nossa realidade. A nossa realidade é que nós somos espíritos com objetivos elevados e que não podemos nos submeter ao longo de diversas horas no dia a dia à sujeição do que nos é imposto pelas mídias sociais, né, que tomam realmente um tempo, tornando a nossa mente ociosa das questões nobres. É claro que podemos acessar as redes sociais para assistir um vídeo de teor espiritual, espírita elevado, e isso ser muito positivo. A questão aqui é o tempo que se perde em acessar fofocas, notícias geradas apenas para conflitos e desequilíbrios nas pessoas. Então, o tempo que é gasto sem ter uma utilização de fato positiva nesses acessórios da mídia tem levado ao gasto de horas que seriam importantíssimas para estarmos estudando, aprofundando o conhecimento da vida espiritual, para estarmos organizando metas e objetivos que atuem na vida material a partir da nossa iluminação íntima, né, em ações associadas à caridade, à beneficência, a trabalhos de ordem fraternas e que teriam um campo muito maior de atuação nossa
se estivéssemos utilizando as horas com mais cuidado. Há pessoas que têm grandes dificuldades de passar alguns minutos sem checar os e-mails ou as mensagens no celular, pois parece que está faltando alguma coisa. Isso tem a ver com a ociosidade e a indisciplina. Então, aqui, nós somos levados a questionar seriamente o gasto de tempo que nós temos no uso do celular, das redes sociais, das mensagens, porque podem representar apenas ociosidade e indisciplina, facultando com que aquelas horas tenham se tornado praticamente inúteis para o aproveitamento espiritual nosso. É isso que aqui está sendo colocado em destaque. E por trás de tudo isso, os processos obsessivos, simples, mas que não deixam de ser devastadores. Porque levam muitas vezes as pessoas a, se tiverem de ficar em algum lugar onde não possam acessar as redes sociais, ou quando se dá um desses apagões aí, a pessoa se sente ansiosa, se sente muito preocupada, porque não está podendo mais acessar ali as notícias online no momento. Ao percebermos esse nível de ansiedade em nós, precisamos, de fato, impor disciplina e não abrir campos maiores à ociosidade. Se aquilo que fazemos está nos levando às questões superiores da vida, realcemos, pois é isso que devemos fazer. Agora, se está nos desviando para caminhos ociosos e indisciplinados, somos convidados à vigilância, de modo a utilizar de nossa vontade para disciplinar a mente ociosa. Então, aqui é um convite para uma análise que precisamos estar fazendo diariamente. O tempo que utilizamos está sendo direcionado a questões superiores da vida? Se está sendo, destaquemos mais horas para isso. Mas se está nos desviando, se está nos levando a caminhos ociosos, indisciplinados, utilizemos a vigilância para conduzir através da nossa vontade ao que de fato é importante para a nossa vida. Mente viciada ou rebelde, a rebeldia frente à vida é um padrão muito comum. Uma vez que trazemos as viciações egóicas a serem transmutadas, mas que muitos, ao invés de usar da força de vontade para mudar, comprazem-se com as viciações em um processo de rebeldia. Aqui a questão é muito séria, porque nós trazemos um passado de desequilíbrio, todos nós, onde a nossa mente esteve frequentemente no campo da rebeldia e do vício. E isso deixou padrões, deixou modelos no nosso interior, condicionamentos, e que precisam estar sendo diariamente transmutados. Porque é deles que surgem as sintonias devastadoras com os espíritos desequilibrados e doentes. Então o texto aqui diz: a serem transmutadas, mas que muitos, ao invés de usar a força de vontade para mudar, se comprazem nas viciações. Então, assumir o livre-arbítrio, a responsabilidade pelas nossas decisões. Estar atentos à condução da nossa vontade, tanto naquilo que se refere à direção do nosso pensamento, como das sensações ou questões de ordem física.
Em todas as áreas, o responsável principal somos nós mesmos. E é preciso trabalhar nesse esforço diário para ir ressignificando e transmutando a mente viciada e rebelde que trazemos do passado. Por não nos ajustarmos a um programa educativo da vontade, seguimos o impulso da ideia, permitindo-nos aceitar a sugestão perturbadora. A agasalhamos e a vitalizamos, porque ela está acomodada aos complexos, traumas e perturbações que trazemos do passado. Aqui é uma grande advertência no final desse texto que estamos analisando nessa noite. Se não nos ajustarmos a um programa educativo da vontade, o resultado é esse. Está submetido aos impulsos, aceitando sugestões perturbadoras e que agasalhamos e vitalizamos. E isso se dá de uma forma acomodatícia, porque entra em sintonia com os traumas complexos e perturbações que trazemos do nosso passado reencarnatório. Então, uma coisa é certa, e aqui fica bem explícito para nós nesse estudo dessa noite. Há uma necessidade diária de focarmos a nossa vontade, dirigindo a partir dos pensamentos, construções e novos hábitos que visem a iluminação do nosso espírito, que faça com que nós possamos perceber, antes que surjam as conexões com o nosso passado vicioso e desequilibrado, a presença de fatores exógenos que nos perturbaria, fechando as portas para eles, na medida em que, de fato, estivermos trabalhando a nossa vontade focada no despertamento da nossa consciência, iluminada pelo Evangelho de Jesus. Aqui nós concluímos as primeiras reflexões desse capítulo, que continuaremos no nosso próximo estudo. Agradecemos àqueles que tenham nos acompanhado, se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.